Boa tarde a todos. Prazer estar aqui em Limeira. Vamos cumprir a agenda normalmente, com muito trabalho, como é absolutamente responsabilidade nossa, né? Estar aqui é muito importante para mim, muito importante para quem me elegeu, e a gente está aqui para trabalhar. Deputado, por que um deputado do seu tamanho, com a sua importância, com a sua relevância, precisa andar às cidades e o que o senhor veio fazer exatamente nessa sua visita a Limeira? Eu sou basicamente um deputado novo, né? Meu primeiro mandato, né? Não tenho um histórico político, né? Não venho da política. O meu voto, eu acredito ser o voto de opinião, né? Pelas minhas posições, talvez pelo meu histórico de vida pública também, né? Desde 1996 eu estou na televisão. Eu acho que chega a hora da gente conhecer realmente as necessidades da população. E não existe uma forma melhor do que você estar de frente com as pessoas. E essa é uma função de um político, né? Como eu disse, é o meu primeiro mandato, cumpri meu segundo ano, estamos entrando no terceiro ano bem atribulado, né? Mas o artista também tem um pouco isso, né? Você se lança numa novela, se você lança um disco, se você lança um produto de consumo público, né? Você tem que visitar as pessoas, apertar a mão das pessoas. E na política eu acho que é mais importante pelo fato de você poder ouvir das pessoas aquilo que elas querem da sua ação como político, né? Eu estava ouvindo, desculpa, não sei se o Pablo falar. O prefeito está chegando, né? Existe um histórico anterior, ele vai precisar chegar, entender o que está acontecendo para poder dar continuidade, e estar perto da população é algo que um prefeito deve fazer, né? Acho que é mais prático, mais direto essa relação interpessoal com a sua cidade do que um deputado federal que fica muito em Brasília. A gente escolheu Limeira porque é uma cidade que a gente gosta, que a gente pretende também fazer os investimentos, né, para o ano que vem, as indicações. Eu prefiro, né, o interior, né, de São Paulo. Apesar de Limeira ser uma cidade muito grande, está perto de tudo também. É um eixo que eu pretendo trabalhar bastante aqui. Eu acho que faz parte, essa é a caminhada do político, é estar perto das pessoas. Eu tenho isso na minha vida artística e não vai ser diferente agora como deputado federal. Deputado, como é que é a vida de um deputado conservador, bolsonarista, num governo do PT? Não deve estar sendo fácil, né? O senhor fala em trazer investimentos, em trazer emendas, em ajudar os municípios. Como é que o senhor tem feito para conviver? O senhor é uma das figuras mais importantes da oposição ao presidente Lula e para ajudar as suas bases, ajudar as cidades que precisam do senhor. Olha, como eu disse, né, eu sou uma pessoa que o meu voto é o voto de opinião. A participação minha no governo Bolsonaro marca muito, né, o meu início na política. Não é algo que seja um sonho, né, não era algo nem que eu possa dizer que almejava na minha vida, mas pela minha idade, né, eu vivi os governos do PT, eu vivi a época do Teatro das Tesouras, e quando você entra no governo como eu entrei, como secretário de Cultura, você tem informações, dados, a gente mergulha a fundo em tudo que isso causa na vida das pessoas, e obviamente que essa é a grande motivação. Fazer o bem da população, saber que o recurso da população retorna para ela em benefícios, né, não é só uma questão de fazer investimentos, mas estar aqui hoje é perceber aonde o investimento vai ser feito. É tanto a responsabilidade do deputado, quanto do prefeito, quanto do vereador, quanto de todos nós que temos o voto da população. Eu acho que essa questão de estar oposição é uma questão de visão de Brasil. Eu quero o Brasil podendo comprar ovo, eu quero a população podendo ter uma educação de qualidade, podendo ter segurança, né, pública de qualidade, que a gente possa sair na rua à noite, que a gente possa levar nossos filhos a uma praça pública para assistir um bom filme, enfim, ter uma segurança que te permita ter o direito de usufruir o seu país, a sua cidade, o seu município. A política começa aqui no município, né? Começa na rua, começa numa rua que está com saneamento básico, que está com um buraco, né? Com uma praça que não é bem utilizada, num recurso que não é bem investido na saúde. Tudo isso afeta
afeta diretamente a vida da população. E eu não posso mentir, né? É algo que eu admiro e eu percebi ao longo de tantos anos votando, né? Pelo menos desde 85, acompanhando política. O presidente Bolsonaro é o único cara que eu vi ao longo de todos esses anos na política falar aquilo que ele acredita, mesmo que aquilo seja impopular, né? Eu vejo muita gente preocupada, eu não vou falar isso por causa das minhas bases, eu não vou falar aquilo por causa das minhas bases, mas de fato, quando você começa a cercear a tua ética e a tua moral, né? E deixar de se arriscar e falar alguma coisa que é impopular ou popular, isso é a velha política, e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que falar as coisas mesmo que sejam impopulares, desde que elas de fato estejam preocupadas com o benefício da população. Deputado, e já entrando no assunto, quem é o nome mais cotado da direita para o ano que vem para enfrentar esse governo Lula tão impopular, com preços tão altos, com tantos desafios econômicos? Quem é o nome mais cotado da direita nesse momento? Uma rejeição tão alta, né? E eu completo a pergunta, deputado. Estava olhando aqui nas suas redes sociais e vi que o senhor fez uma publicação há algumas horas do presidente Bolsonaro, e um pouquinho antes ou um pouquinho depois o senhor também fez uma publicação do governador Tarcísio. E isso é um indicativo de que pode ser um dos dois no ano que vem? E só complementando isso que a Érica pontuou, ela perguntou quem é o nome, e eu digo isso também, faça a pergunta quem é o nome, porque existe algo concreto, é que o presidente Bolsonaro não estará nas urnas nas próximas eleições. Por mais que exista algum tipo de narrativa e que o partido em algum grau precise ventilar isso para continuar deixando o nome em evidência e os quadros todos em evidência, o presidente Bolsonaro está fora das urnas. Então, quem é o substituto do presidente Bolsonaro? Olha, nem tudo é preto e branco, né? Principalmente no Brasil, onde a lei vale muito pouco hoje. 26 é Jair Bolsonaro. Você tem a sua fé aí, a sua expectativa, as suas razões. Vai ver que você sabe alguma coisa que eu não sei, né? É que eu sou advogado, deputado. Sim. Então você deveria saber que hoje a lei vale muito pouco no Brasil. Você, inclusive, que está sendo altamente desvalorizado por isso, né? Porque eu venho de uma família de advogados e sei o quanto um advogado representa para a vida de uma pessoa em qualquer situação em que a vida política, porque a gente vive em política, precisa de ajuda, né? Eu acho que o advogado e o médico são necessários em muitos aspectos para salvar vidas, inclusive. E eu lamento muito que a gente esteja vivendo tudo isso, né? Por que inelegível, né? Por quê? Já se perguntou por quê profundamente? Uma reunião com embaixadores em que ele questiona o processo eleitoral, né? O outro tirar vantagens financeiras de uma passeata organizada em Brasília. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de legalidade nesse processo, aonde ele está sendo julgado, por que ele está sendo julgado se ele não tem foro privilegiado. Eu, como secretário de Cultura, não podia ser julgado pelo STF. Eu tinha que ser julgado pelas primeiras instâncias por eu não ser um ministro. Um ministro deveria, né, naturalmente ser julgado pelo STF. Então há algumas incongruências, né, que são muito fortes e que me permitem sim dizer que eu acredito que vai ser o presidente Bolsonaro vai ser o candidato e que a gente vai ter o Brasil diferente, porque hoje não colocar isso em pauta seria ser injusto com as pessoas que acreditam nisso, porque por causa de tudo isso que a gente está falando, né? Por causa hoje você tem uma interpretação da lei que está a bel prazer de algumas pessoas, né? De um poder que hoje é o poder único no Brasil, né? As próprias leis são criadas no Congresso e são derrubadas por alguma medida judicial. Isso é muito perigoso para você, para mim, para todo mundo, porque o processo eleitoral é o que legitima a democracia. Se você não tiver Jair Bolsonaro elegível em 26, a gente vai ter que ter uma explicação muito coerente, muito concisa, para que isso não gere o que já está acontecendo no Brasil. Porque o reflexo de algo público, do meu tamanho, do seu tamanho, né? Cada um tem a sua dimensão, do seu, um comentarista político, um jornalista, um advogado, um secretário, todos nós temos um destaque em algum momento dentro disso, e esse nosso posicionamento, ele influencia diretamente a sociedade, né? Então, a política ali, ela tem os meandros que devem ser respeitados na política e devem ficar no campo político das ideias. O problema do que está acontecendo é que há uma insegurança jurídica. Os próprios advogados dizem isso, né? Eu tenho visto algumas pessoas
pessoas, alguns advogados falando sobre isso, como é difícil você se defender num processo em que você não tem acesso aos autos por completo, ou você tem acesso aos autos somente das partes que aquela pessoa quer que se chegue às pessoas. Há uma manipulação muito forte do veículo de imprensa. Hoje a gente pode dizer que a democracia é tripartite no Brasil. Não, hoje você tem um quarto poder. Você está imputando crimes. Hoje você tem pessoas que, sei lá, esquartejaram o marido, condenadas a 14 anos. Você tem uma pessoa que realmente... eu não estou, de maneira nenhuma, defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro. E que não cumpriram os 14 anos de pena. Sim, né? mas o mais perigoso... menos tempo. Mas o mais perigoso é o exemplo que isso dá para a sociedade. A gente está deixando de punir criminosos e punindo manifestantes. Você pode questionar, né, o que chamam de golpe hoje. Um golpe no domingo com um prédio vazio. Então, a ideia seria tomar esse prédio de assalto, sequestrar esse prédio, dominar esse prédio. E isso simbolicamente representaria um golpe de Estado. Então, é um golpe num prédio. Deputado, na sua fala, o senhor mesmo disse que não é possível, em respeito às pessoas que pensam dessa maneira, acreditar que o presidente Bolsonaro não poderá estar nas urnas. O senhor usou essa fala em respeito a essas pessoas. Mas, em algum grau, nós sabemos que essa decisão, as pessoas que tomaram essa decisão seguirão no tribunal. Então, essa decisão não será revista. Então, a sua própria fala demonstra que, em algum grau, vocês também sabem que existe essa impossibilidade dele estar nas urnas. Eu acho não, o que eu estou dizendo é o seguinte... muito cedo para afirmar, eu não sou advogado, deputado, como é o Pablo, e o Pablo trabalha nessa seara da política, mas eu acho que é muito cedo para afirmar que o Jair Bolsonaro não estará... Não, a gente grava, vai ficar gravado aí, não vai? Isso aqui é ao vivo? É ao vivo. Então gravem essa frase. Não, a questão não dá para reverter, a questão é que é muito frágil o argumento que cria a inegibilidade. Um advogado deveria estar defendendo o devido processo legal, que não acontece no caso de Jair Bolsonaro. É um julgamento absolutamente político. As pessoas que deveriam ser provocadas para interferirem com todas as regras de foro, que o senhor entende muito melhor que eu, uma pessoa que não tem foro privilegiado não pode ser julgado no STF. Então a gente vai jogar tudo isso fora para simplesmente afirmar que essas pessoas vão continuar lá e que, então, por isso ele não vai concorrer à presidência da República. Mas vai dar tempo. O que eu estou falando é que é um reflexo muito maior. Tem uma questão... A inelegibilidade se deu no TSE, não no STF. Sim. É uma outra esfera. Então, é um outro processo, você continua citando um processo que discutiu as questões que aconteceram durante o processo eleitoral. Por isso a inelegibilidade se deu no TSE. Pablo, vamos não, sim, mas você continua usando do mecanismo judicial, né, jurídico, que está sendo totalmente atropelado e ignorado. Então, você está falando que uma coisa tem força quando ela mesma está se subjugando. Os próprios TSE... se eu falar aqui, eu incorro em estar em risco, que eu já estou. Então, veja a que nível nós chegamos no Brasil. Daqui a pouco, pode ser que você não possa falar isso, porque é isso que eu estou dizendo. Há um processo de causa e efeito acontecendo no Brasil que é prejudicial a todos nós, não é só ao presidente Jair Bolsonaro. Você fala a coisa de maneira como se fosse só... Ele não vai ser candidato em 2026. Você tem uma satisfação em falar isso aí. Não, é a sua interpretação, eu estou afirmando que é um fato. Hoje ele está inelegível, o fato é esse hoje. E o que eu estou dizendo para você, deputado. O fato é totalmente... Não, é interessante isso, é muito bom. O fato é totalmente esse que a gente está dizendo. Senhor, aqui a gente tem pouco tempo para falar com o senhor. Sim, então, sim. Não, mas tem mais temas a abordar. Você, viu? Porque, na verdade, eu estou defendendo você. Eu estou defendendo que você possa continuar fazendo... A não ser que você tenha algum superpoder, né, que não seja o meu, porque eu não tenho superpoder, eu sou eleito pelo povo, né? Eu não sou um burocrata não eleito decidindo a vida dos outros. Pelo contrário, eu não sou o Mário, eu sou 122 mil, eu tenho 122 mil votos. Essas são a parcela da população que eu represento. Então, a não ser que você saiba algo que eu não sei, né, o que eu estou te dizendo é o seguinte, não podemos desistir em momento algum de que o presidente Jair Bolsonaro possa concorrer em 26, porque é prejudicial para todos os brasileiros. Porque eu estou afirmando que, até onde eu conheço o processo legal, não sou um advogado, há diversas incongruências e há um posicionamento político de alguém que não deveria estar politicamente participando disso. Deputado. Ou então, largue a profissão e venha ser político, venha estar sujeito ao voto. Se for assim, eu concordo. Do contrário...
O senhor deve saber que a nossa região é uma região que deu 85% dos votos ao presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos numa região no interior do estado de São Paulo, uma região conservadora, mais até que conservadora, uma região bolsonarista, e mais até, eu diria, eu posso dizer, porque a gente analisa os números, mais até que bolsonarista, anti-Lula. Uma região que não gosta do PT, uma região que gosta menos do PT, que vota menos no PT, que não gosta do presidente Lula, que algumas avaliações, e eu acho que tem muito sentido, sugerem que o Lula seja maior do que o PT, que o lulismo seja maior do que o petismo. Então, nós estamos numa região que gosta muito do presidente Bolsonaro. E nós percebemos que no Brasil inteiro gosta-se muito do presidente Bolsonaro. Eu acho temerário, deputado, que fale-se em prisão do presidente Bolsonaro. Acho temerário, eu não vou discutir lei, porque de fato o Pablo tem um conhecimento muito maior do que o meu. Eu não vou discutir questões legais, mas eu vou discutir questões anímicas, questões de ambiente, questões de sentimento do povo, que é isso que o senhor está na sua carreira de estrela da televisão, de artista, de apresentador, de ator e agora de deputado. O senhor sente isso todo dia, o senhor percebe essa resposta todo dia, de um povo que gosta do Bolsonaro e de um povo que não aceitará, e isso é muito perigoso, uma eventual prisão do Bolsonaro, e um povo que não aceitará uma eventual não participação do Bolsonaro na campanha para a presidência da República. Isso, de fato, me incomoda, isso de fato me assusta, enquanto cidadão, enquanto jornalista, enquanto empresário, isso me assusta, né? Uma não participação do Bolsonaro vai aborrecer o brasileiro, vai chatear o brasileiro, vai irritar o brasileiro. E eu não acho, de fato, que nós devamos entrar novamente num período em que as pessoas contrariadas não se conformam em ficar em casa aceitando qualquer resultado e vão para as ruas e aí, motivadas por um tipo diferente de emoção, podem até exagerar, podem até cometer exageros. Eu acho que pela paz nesse Brasil é preciso lutar para que o presidente Bolsonaro participe do processo, ganhando ou perdendo a eleição, que ele participe do processo. E que, claro, ele tenha todo o direito à defesa, porque eu tenho a impressão que o senhor vai concordar comigo. O Brasil corre riscos muito grandes quando trata o caso e quando trata o ex-presidente Bolsonaro da maneira como está tratando. Cara, eu acho que basicamente é isso que eu estou falando, entendeu? Não é uma questão de se vai haver um movimento, se ele for preso ou não. Eu acho que a questão é mais profunda e deve haver uma reflexão de todos os lados. De todos os lados. Não é uma questão... O que a gente está falando aqui que os nossos debates, que eles devem ficar dentro do campo das ideias, dentro do campo do equilíbrio democrático. Isso garante segurança para a população. Isso garante que as pessoas não vão se tornar violentas em nenhum caso, porque nada se resolve com violência. O que está acontecendo, e que é claro, pelo menos para uma grande parte da população, é isso. É que a gente precisa ter o devido processo legal para tudo. No caso das pessoas, dos manifestantes ou dos terroristas, como a Globo já chamou, né? Só parou de chamar de terroristas depois que vieram as imagens do Hamas em Gaza. Porque até lá eram terroristas, né? Dos manifestantes, agora dos golpistas, como gostam dessa palavra golpista. E eu fico me perguntando como pode ser tão frágil uma democracia que se sente profundamente ameaçada por um batom. Essas coisas não vão sair do imaginário comum. Pode ser que alguns de nós tenhamos um intelecto, somos os donos da inteligência, dos livros, da lei, mas no senso comum da população, isso é uma mácula muito profunda. Se não tiver algo muito bem explicado, muito bem justificado, isso não é uma questão de uma revolta popular, isso é uma questão de um novo posicionamento social. Isso vai afetar as ruas, isso vai afetar as pessoas, isso vai afetar a forma com que as outras pessoas vão entender justiça. Quando você solta um bandido e prende uma moça por 17 anos, quando você solta uma menina que matou os pais e faz um filme sobre ela e acha o máximo, glamorizam os assassinatos, não, mas os terroristas, assassinos, são as pessoas que invadiram o 8 de janeiro naquele quebra-quebra. Pouco se discute o quebra-quebra em si. Quantas vezes os movimentos sem terra invadiram? Quantas vezes os petistas quebraram,
depredaram prédios públicos. Então, dê peso ao que tem peso. A justiça é para isso, é para você individualizar a pena. Você não pode tratar as pessoas como gado, todo mundo que estava presente é golpista e a intenção era um golpe de Estado. Porra, que Estado é esse, cara, que você vai dominar com uma mulher que perdeu a mané numa estátua de batom, que ela seja julgada por aquilo. Existe uma pena cabível para aquele tipo de ação. Tenho certeza que você, como advogado, entende melhor do que eu. Tem algumas qualificações ali. Então, individualize as penas. Sabe por quê? Porque... E aí é uma fala... Pau que bate em Francisco, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Amanhã pode ser qualquer outra pessoa e as pessoas estão entendendo isso. Não é normal numa democracia, hoje se fala muito em regulamentação. Vamos regulamentar isto, vamos regulamentar aquilo. Nós já temos o Código Civil, nós já temos o Código Penal, nós já temos a Constituição. Você quer criar mais regras em ambientes? Isso vai vir à tona muito pesadamente agora nesse negócio de misinformation, disinformation. Vai vir muito pesado para cima de nós, porque esses órgãos estavam sendo utilizados como um mecanismo para silenciar uma parte da população. Eu posso dar um exemplo. Se eu vou escrever um tweet aqui, ou uma resposta, ou qualquer coisa, é óbvio que você pensa em escrever, mas você censurar o que você mesmo vai escrever com medo de ser censurado ou processado de alguma forma, porque se eu extrapolar um comentário, se eu chamar alguém de um nome feio, de alguma coisa, imediatamente um advogado pode acionar e eu vou ter que pagar por aquilo. Agora, o que acontece é que a retirada do ambiente digital hoje é como se fosse uma punição de prisão para alguém. Porque isso aqui não é mais hoje só um veículo de comunicação. Aqui você tem transações de negócio. O WhatsApp hoje funciona com quase todas as empresas do Brasil. As plataformas de Facebook, com as suas divulgações locais, são impulsionamento econômico para o cara que seria o dono de uma padaria. A minha questão aqui, e eu acho os rótulos muito ruins, esquerda, direita, bolsonarismo, lulismo, eu acho isso uma maneira de pegar um supermercado e dividir uma gôndola de produtos ou ir para um jogo de futebol. As coisas hoje não podem mais ser assim. Quando se fala em pacificação, da qual eu sou absolutamente a favor da pacificação desse país, é que a gente entenda que existe um devido processo legal. Existe 3 poderes no Brasil. O desequilíbrio disso e a ausência dessa força da Constituição prejudica a todos nós. Hoje pode ser que esteja prejudicando o meu lado, né? Já que você quer chamar de lado, chamar de Corinthians e Palmeiras, de bolsonarismo e lulismo. O cara é radical, o cara O que a gente está fazendo é colocando uma espécie de veneno na água dessa população que não vai prejudicar o Mário. Eu tenho 53 anos, 30 de profissão. Não sou eu que estou prejudicado. Eu tenho uma menina de 13 anos, eu tenho um menino de 20. A minha preocupação é com eles completamente, do início ao fim de cada dia do meu trabalho. Eu não quero que você não seja o Lula, que você não defenda o Lula. Muito pelo contrário. Tem que haver o Lula, tem que haver o outro lado. O debate tem que ser feito, mas no campo do equilíbrio das ideias, onde a justiça trabalhe como moderadora e não como juiz, réu, acusador, dono. Porque aí a tua justificativa de que está inelegível, ela é fraquinha, assim, igual um galho. Ela estoura, porque a gente não consegue confiar nisso. Isso é de respeito a você e a mim. Numa hora ou outra, vai estar do seu lado ou do meu lado. Que seja o Lula, que seja o Haddad, que seja o Jair, que seja o sei lá quem, mas que eles possam representar as suas fatias da sociedade com respeito ao processo legal, com respeito à nossa Constituição, que hoje é rasgada diariamente a bel prazer de quem tem poder. O poder é muito sedutor, cara. É muito sedutor você ser o gostosão da novela das 8. É muito sedutor você ser o jurista pica das galáxias. É muito sedutor você ser o deputado federal mais eleito do Brasil, com mais votos. Quando nada disso interessa, no final das contas, é o prato na comida das pessoas, uma segurança que você possa andar com a sua filha na rua, respeitar as suas escolhas de amor. Quem você ama, o problema é seu, não é meu.
Você entendeu? Então, assim, o Brasil está correndo um risco muito sério, independente do sorrisinho de canto de boca, porque Bolsonaro vai ser preso, ou comemorar que o Lula foi preso. Existem uma série de fatores aí que são além política, que a gente precisa ter responsabilidade, porque vai expandir o campo. Enquanto estiver lá dentro do Congresso, cara, ali tem o pega-pra-capá natural dos inimigos, e a política é o campo que se permite ao limite da lei, né? Eu não posso te ofender, porque existe a lei, então a lei também está ali no campo político, mas não trazer isso para a população, ou de maneira nenhuma passar a mão na cabeça de um governo, por exemplo, que não é surpresa para mim, né? Com a idade que eu tenho, um governo perdulário, um governo que quer curtir a vida viajando. E o povo está se fudendo aqui. Isso não é legal, nem para mim, nem para você, nem para nenhum de nós. Porque aí você vai justificar o cara te assaltar. Ah, eu sou assaltante porque eu sofro. O cara está gastando. Essa é a matemática popular, que vai dizimar a vida das pessoas, que só vai gerar mais ódio. Então você não tem como se justificar um governo com 40 ministérios que não entrega absolutamente nada. Um governo que era pelas mulheres está demitindo a terceira ministra. Então é um governo que não defende nada. Será que não deu para entender ainda até agora que não defende nada? A única coisa que esse governo quer é poder. Poder pelo poder, porque o Lula não sabe quanto custa uma passagem de avião, cara. Ele não sabe quanto custa. Sabe por quê? Porque não importa, ele vai viajar. Vai ter o avião. Então é esse cara que está dizendo pro povo, descaradamente, não dá para comprar esse alimento, troca por outro. Porra, se você estivesse falando de filé mignon ou picanha, ok, dá para trocar. Agora ele está falando de arroz com feijão, ele está falando de laranja e cenoura. Então tem umas coisas que a gente precisa parar, bicho, parar, zero. Não é fla-flu, eu não tô contra o Brasil, eu não tô contra o Lula. Que exista o Lula, que exista a esquerda, não tem problema, desde que as pessoas que não têm esse poder, né, não sejam prejudicadas por tudo que está acontecendo, porque é uma matemática muito simples, cara, muito simples. Se eu tô na minha casa, com a minha mãe com Alzheimer, com minha filha pequena, e eles estão precisando de plano de saúde, eu não tenho condição de viajar. Não dá para fazer as duas coisas. Então não dá para eu encher a minha casa de penduricalhos e coisas se a minha filha precisa de um remédio caro e eu não tenho dinheiro para comprar. Ou se eu preciso alimentar primos, amigos, familiares que estão passando fome e a gente, naturalmente, como bom cristão, vai dividir. Então não dá para, não tem mais discussão. Esse governo acabou. E ele não tinha a menor chance de dar certo. Não tinha, a gente já sabe. A gente foi enganado por um processo duvidoso, né? Não posso falar nem isso agora, porque senão é capaz de eu ser preso. Mas por um processo, no mínimo, duvidoso, questionável, né? E, infelizmente, né, de uma empresa que eu conheço bastante, que trabalha hoje para imputar crimes, que chama uma menina dessa de golpista, que está pegando 17 anos de prisão com 2 filhos em casa. Porra! Me desculpe, acredite no Deus se você quiser, a mão de Deus vai vir pesada na vida dessas pessoas, não tenho dúvida. Com a idade que eu tenho, vivendo o que eu vivi, perdi um pai assassinado, perdi uma irmã de aneurisma, sei muito bem o que é estar lá embaixo, no buraco, quando todo mundo diz que você é a coisa mais linda do mundo. A mão vai chegar para todos nós. Pacificação significa isso. As coisas nos seus devidos lugares. Organização jurídica. Respeito à Constituição. Se isso estiver em jogo, como precisa estar pelo bem da população, nós teremos sim Jair Bolsonaro candidato a presidente em 2026. Se ele vai vencer ou não, que vença o melhor pelo voto, pelo direito popular de exercer a sua função de eleitor. Bom, se o senhor quiser continuar conosco não, aqui... eu tô aqui, não tem Caio, problema. É só um fazer prazer uma pausa aqui. gigantesco. A assessoria está nos dando mais 5 minutinhos. Mais 5 minutos. Dá até para falar de cinema, se o deputado, que é um ex-ator, quiser falar com a gente. Não, Deixa, eu queria gostaria de fazer falar. uma pergunta. Eu além queria do fazer mais cinema. uma. Calma, Paulo, eu tô na primeiras damas. Deixa eu perguntar para o deputado, porque isso é importante. Sim. O deputado é uma figura nacional, é uma figura polêmica, é combativo, é contundente, é alguém que entra nas nossas casas há mais de 30 anos pela sua profissão também de ator, de apresentador, agora uma figura proeminente da nossa política, mas está em limite. Isso é muito importante, saber da presença dele aqui. E eu gostaria de perguntar ao senhor 2 coisas. Primeiro, com relação
a sua relação com o Limeira, que eu sei que o senhor tem na sua assessoria um limeirense, e eu queria que o senhor falasse dessa sua relação com o Limeira, e eu queria que o senhor falasse onde o senhor vai estar na eleição do ano que vem. Se o senhor é candidato à reeleição, se o senhor vai disputar um outro cargo, se o senhor vai disputar o Senado, se o senhor pretende disputar, além da sua condição de deputado, o senhor certamente vai continuar na política. O que o senhor pretende para essa sua relação com o Limeira e o que o senhor pretende para essa sua relação com a política? Eu já venho a Limeira há muitos anos. Acho que a primeira vez que eu vim a Limeira foi em 98, como ator, né? Eu já namorei uma limeirense também. Eu me lembro que Você aqui pode era a dizer cidade... o nome dela ou vamos Agora a manter gente... Não. o anonimato? Aguçou. Que agora o senhor trouxe uma informação. Agora eu quero mais me 5 lembro que minutos de eu fiz publicidade uma época para Lana, que era uma fábrica de chapéus aqui de Limeira. Meu pai era piloto agrícola, então eu conheço o interior de São Paulo desde muito pequeno, né? De Itu, enfim, vários lugares que viajei enquanto criança ainda com ele. Depois, como artista, né? Viajei bastante. A escolha pelo escritório Limeira é, sim, pela facilidade do Diegão estar aqui, né? Que é meu chefe de gabinete. A gente consegue concentrar bastante das reuniões que a gente quer trazer para cá. Vamos começar o estudo agora, né, aqui na cidade para saber como que a gente pode ajudar em termos de recursos, né? A gente já tem aí algumas ideias, né? Tentar sentar com os vereadores, com o prefeito, saber como que a gente pode ajudar a construir alguma coisa na cidade. Isso é o mais importante. Como eu disse, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de lugares em que eu posso ficar tranquilo, né? São Paulo é uma loucura. A gente vai a São Paulo. Ontem eu passei o dia inteiro em São Paulo, né? Falei ontem com o Derrite, com a Marília Marton, com o Tarcísio, né? A gente vê que é um governo muito, muito focado em ajudar. E trazer essas pontes para cá, eu acho que é importante para a cidade, é importante para o meu mandato. Eu, de fato, não tenho plano nenhum político, nenhum, zero. Já fazer o que eu estou fazendo já é algo muito grande, tem uma responsabilidade muito pesada para mim, né? Eu, durante o período da Secretaria de Cultura, eu tive 2 infartos, eu estou com 2 stents no peito, eu estou com uma fratura na coluna, eu estou passando muita coisa física cansativa. Então, se eu puder cumprir esse mandato com muito, né, tentando fazer o que eu venho fazendo, né, porque o papel do político vai muito além do papel burocrático, né? É o que eu digo, o que acontece lá é um exemplo muito grande para as pessoas. Então, esse é o caminho. Eu vou devagarinho, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, defendendo o que eu acredito. E o resto é Deus que escolhe, Deus que comanda, né? Agora sim, Érica. Vamos terminar com leveza? Eu queria saber o seguinte, a opinião do deputado, agora como ator, em relação ao filme. Ainda estou aqui. Olha, eu não vi o filme, tá? Eu preciso ver ainda mesmo, porque tá sendo num momento muito pesado, né? Eu amo cinema, né? Eu acho que o cinema cumpre diversas funções. Uma das funções, inclusive, é falar sobre política. Dentro do espectro do que o Brasil vive agora, e eu vi algumas entrevistas do diretor e da atriz dando a entender que esse filme não seria lançado no governo Bolsonaro. Isso é uma mentira descarada, porque nós nunca fizemos nenhum tipo de diferença, porque a lei impede uma avaliação de qualitativa do responsável, que no caso era eu, né? Se o projeto atende aos pré-requisitos técnicos, ele passa ou não passa, ele tem financiamento ou não, E chegou a passar isso pelo senhor? Não, acho que esse projeto nem tem Rouanet, pelo que eu entendi, mas de qualquer forma ali há um truque retórico de dizer que havia censura no governo Bolsonaro e nega de cabo a rabo que exista hoje um processo antidemocrático ocorrendo no Brasil. Então eu acho que como filme, eu não assisti, mas deve ser um filme bom, né? Porque ele é um grande diretor e ela é uma grande atriz, mas presta um grande desserviço para o brasileiro que vive hoje e tem pessoas condenadas a 17 anos como se não tivesse, como se aqui tivesse tudo muito bem e a ditadura tivesse sido no período do governo Bolsonaro. É mais ou menos isso que eu faço de leitura sem ver o filme, mas vendo as entrevistas que ela deu com o diretor e tal, né? Então, acho que como panfleto político ideológico é um deboche para a situação atual do país. Deputado, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que o senhor volte tamo junto. mais vezes, será sempre muito bem-vindo a sua participação agudo.
Eu que agradeço. Fala com um público imenso, que é, assim como o senhor, conservador. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, Pablo. A vocês que estão vendo a gente aí, estarei sempre aqui, contem comigo, meu gabinete está à disposição, vou estar lá hoje até às 6 da tarde, pelo menos, então, se quiserem, são convidados. Obrigado. Educadora.